engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta tarde de domingo. O tema batalha espiritual. E você ministrar sobre batalha espiritual, tem batalha, né, pastor Maurício? Claro. Meu Deus. É claro que sim. Agradeço a Deus pela tua vida que já está nos assistindo. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor Maurício, que está passando pano aqui. Maria Eduarda, que está passando álcool nas cadeiras. Pastora Érica, que está trazendo água aqui para o marido dela. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você fique ligado. Estaremos falando muito rapidamente sobre a natureza dos demônios, um subtítulo em que a gente está desenvolvendo um estudo sobre batalha espiritual. Vivemos um período de batalha espiritual. E pastor Maurício, desde que a gente chegou aqui para dar uma instrução de batalha espiritual, tem sempre um som, tem sempre um negócio, o outro não funciona, mas nós somos perseverantes. Em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Eu queria saber se o som está chegando bem aí, porque tem um som ali fora. Eu queria saber se o som está chegando bem aí. Eu inclusive coloquei o microfone, que é para que vocês nos ouçam melhor. O som está chegando bem aí? Alguém se manifesta aí, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O som está chegando bem aí? Alguém pode falar se o som está chegando bem? Glória a Deus. Vamos orar para a gente começar esse estudo, meu povo? Você que está do outro lado aí, se puder, ore também um pouquinho comigo. Soberano Deus, Sim, Deus. Agradecemos, Senhor, Glória. por tuas misericórdias sobre a nossa vida, Pai. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui dentro da tua casa, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado por este dia de hoje, em que tua presença foi notória no meu viver desde o acordar, Pai. Glória a Deus. Deus, estamos aqui, Senhor, para não somente instruir o teu povo sobre a tua palavra, Pai. Aleluia. Deus, nos usa, Pai. Usa essa tribuna, usa esse microfone, usa essa transmissão pela internet para alcançar aqueles que precisam, Pai, ser esclarecido através da tua palavra, Deus. Ser conosco nesse estudo, Senhor. É que eu te oro em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém fez algum comentário aqui, pastor? Não, mas deve estar ouvindo bem. É porque eu estou com aqui ligado. Já tem um povo, tá? Não sei, tá? Eu estou com o meu Facebook aqui ligado, aqui no tablet. Meus irmãos, vamos falar hoje. Pastor, só pode me dar a Bíblia ali, por favor. Nós vamos falar hoje sobre a natureza dos demônios. Obrigado. Nós estamos desenvolvendo esse estudo sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é um tema muito extenso, muito longo. E nós estamos passando assim ferramentas, te dando indicação, passando para você de forma objetiva e te dando ferramentas para que você entenda o mundo espiritual. Nessa lição de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os anjos caídos. Vamos falar um pouco sobre o chefe deles, que a Bíblia tipifica de Beuzebu. Eu vou passar isso aqui para você. Então, participe, faça sua pergunta, deixe sua pergunta, para que nós possamos estar interagindo a sua dúvida. Merinha, eu te amo, Merinha. Estamos com saudade de você também. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor sobre a tua vida que está do outro lado. Então vamos lá dar início a esse estudo sobre a natureza dos demônios. Eu separei um texto aqui. Não separei não. Estou dando esse estudo em cima de uma revista que eu já tenho, né? E achei muito interessante nesse
período que a gente está de batalha espiritual. Missionária Cristina, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Qualquer dia a senhora vem ministrar a palavra aqui, tá bom? Deus abençoe. Eu separei dessa revista aqui, eu destaquei um texto que está lá em Apocalipse, no seu capítulo 12, no versículo 9, que vai dizer: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Na primeira aula que nós falamos, Cris, cadê você, minha filha? Deus te abençoe, tá, Cristiane? Na primeira aula nós falamos muito sobre Lúcifer e depois Satanás, né? Eu tenho um estudo que fala muito com muita propriedade. E nessa aula de hoje a gente vai detalhar com textos bíblicos a primeira aula que a gente deu assim a passando, e hoje a gente vai passar alguns textos bíblicos aí para você. Satanás, ele tem alguns nomes, e um desses nomes, Satanás, é Beelzebu, o próprio Satanás, e o texto vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que ele é príncipe dos demônios. Eu separei aqui para publicar aí na internet. Como é que vai ser, pastor? Você está com o seu Facebook aberto aí também? Estou aqui. Ah, então. Aí tu faz o processo aí. Vai ser, ou então. Não, tá. É que eu vou ter que alternar aqui. Vai ter que dar um jeitinho. Vamos lá. Eu vou colocar nessa live aí, meu irmão, nesse estudo, os textos bíblicos que a gente vai estar passando, que é para você ter base, né? Nós temos uma direção de estar sempre instruindo, pregando, ensinando com base bíblica. Então, quando a Bíblia vai falar que Satanás, ele é o príncipe dos demônios, eu separei um texto aqui para você. Vai ser um pouquinho lento, mas a gente vai conseguir. Em nome de Jesus. Eu coloquei para você esse texto, ó. Mateus, no seu capítulo 24. Mas, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mais na frente a gente vai falar dos outros nomes de Satanás. Mas você perceba que Beelzebu é um dos nomes de Satanás, e o texto aqui em Mateus 24 está falando que ele é príncipe dos demônios. Satanás e seus anjos já têm um lugar preparado, que é o abismo. Então eu vou passar mais um texto aqui, né? Esse início eu vou passar bastante base bíblica para você, e se você quiser estudar depois, é só consultar esse estudo, essa live. Satanás e seus anjos têm um lugar preparado, o abismo. Vou colocar aí para você também. Bora. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Então Satanás, ele já está julgado. Satanás, a prisão dele já foi determinada, que é o lago de enxofre, que é a prisão eterna. E no decorrer desse estudo a gente vai estar falando mais ainda sobre a autoridade que nós temos através do nome de Jesus. Então olha só, Beelzebu é um dos nomes de Satanás, e Satanás, ele já está condenado. O lago de enxofre, o fogo eterno de Satanás e seus anjos é o destino dele.
A palavra de Deus vai nos dizer também, meu irmão, que Satanás, ele é um ser derrotado. Vou botar mais um texto aí para você. Satanás, ele é um ser derrotado. E aí eu já vou desdobrar aqui um assunto interessante. Para que eu e você, segundo a palavra de Deus, tenhamos autoridade sobre os espíritos caídos. A palavra de Deus, ó, Satanás é um ser derrotado. E olha só, a palavra de Deus lá em Lucas 10, no versículo 18, vai dizer: e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. No versículo 19, que eu gosto muito, e Jesus, ele está falando isso para os seus discípulos lá atrás. E a palavra de Deus está falando aí para mim e para você, nessa noite de hoje, nesse final de tarde, de domingo. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, meu irmão, sobre a autoridade, que é o nome de Jesus, o texto lá em Filipenses vai dizer que é o nome de Jesus, ele tem poder nos céus, na terra e embaixo da terra. E Jesus outorgou a mim e a você essa autoridade. Discípulos dele, temos autoridade sobre os espíritos imundos. Ok? Cris, batalha espiritualmente escrito aqui fora, meu filho. Vamos lá. Os demônios são, eu já até falei aqui, né? Os demônios são identificados como espíritos imundos. Isso é tudo texto bíblico que eu vou deixar para você, para depois você desenvolver o seu estudo, se quiser se aprofundar mais, tá? Que batalha espiritual não dá para a gente estar falando com muita profundidade, né, no ambiente da internet, porque algumas pessoas podem não entender, né? Isso é bom que estejamos aqui em sala de aula. Então, eu vou passar aqui para vocês, quando a Bíblia vai dizer que os demônios são identificados como espíritos imundos. Meu Deus, vai demoniar esse povo aí fora? Pois é. Escurecer logo, cair para pico. Glória a Deus. Ó, Atos dos Apóstolos, seu capítulo 8, no versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, chamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então Paulo, quando escreve lá em Atos dos Apóstolos, ele está chamando os espíritos caídos, o séquito de Satanás, os anjos que caíram com Satanás, ele está chamando de espíritos imundos. A palavra de Deus também vai dizer para mim e para você que os anjos caídos são chamados de espíritos malignos. Vou botar um texto aí para você também. Nesse início eu vou botar bastante texto bíblico, que é para você ter base, para o teu estudo, para você depois com calma, tá? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, é muito demônio passando por aqui hoje. Atos dos Apóstolos, seu capítulo 19, no versículo 2, vai dizer: a ponto de levar os enfermos lenços, aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos... Vai, Renato, tudo bom, meu filho? Deixa eu abençoar aí. E os espíritos malignos se retiravam. Então, espírito maligno é outra atividade caída. E para encerrar essa primeira parte aqui, que eu vou estar colocando para você texto bíblico, eu vou colocar para você que os demônios são chamados de espíritos enganadores. Os demônios também são conhecidos como espíritos enganadores. Louvado e agradecido ao nome do nosso Senhor, para todos aqueles que resistem a todas as dificuldades e vêm adorar ao Deus Criador dos céus e da terra.
Primeira carta de Timóteo, no seu capítulo 4, no versículo 1, vai dizer: ora, o Espírito, e esse Espírito aqui é o Espírito de Deus, tá? O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, esse versículo aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, só ele aqui dava a gente falar a EBD toda, desdobrar a intenção de Satanás na minha vida e na tua vida. Ora, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, eu sempre falo para os irmãos, pega a minha Bíblia, por favor. Eu sempre falo para os irmãos que normalmente o crente, ele quer ter dom de línguas, ele quer falar barabaxéia, ele quer falar bastante coisa, né? Mas eu falo sempre para os irmãos, para pedirem ao Espírito de Deus um dom que é muito carente na igreja contemporânea, na igreja atual, que é essa igreja nossa, a igreja deste tempo. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, lá no versículo 10, quando Paulo está narrando acerca dos dons espirituais. E o dom espiritual que eu sempre falo, né, irmã Cristiane? Falo para a igreja de uma maneira geral, é o dom de discernir espíritos. Porque o texto aqui em Timóteo está falando que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, ou seja, vão se afastar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então precisamos pedir ao Espírito de Deus, com muito afinco, com muito vigor, com muita determinação, porque Paulo vai nos ensinar que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E nesta época, nessa igreja atual, o dom de discernir espíritos, ele é muito carente. Quando o Espírito de Deus te dá esse dom, você, quando entra num ambiente de uma igreja, por exemplo, você consegue perceber o que é carne, o que é espiritual e o que não é espiritual. Então, meu irmão, deixa essa indicação para você. Eu peço isso muito com a irmã Cristiane, ela está até botando aqui nos comentários. O dom de discernir espírito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, lá no finalzinho. Glória a Deus. Então vamos prosseguir com o nosso estudo aqui, né? Já coloquei bastante texto bíblico aí para vocês desenvolverem o seu estudo. Se quiser depois acessar essa live e dar uma repassada, tem bastante texto bíblico aqui. Eu vou colocar ainda alguns, mas vamos dar uma acelerada, que hoje a batalha espiritual não deixou a gente começar às 17 horas. Começamos às 17h40. Tem um texto lá em Apocalipse, no capítulo 12, que eu vou ler aqui para vocês, olha, para a gente já ter uma noção do que a gente vai falar hoje. E houve, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 10. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então esse texto aqui, lá no livro de Apocalipse, ele vai ser mais ou menos a base do nosso estudo de hoje, né? O estudo dos anjos, dos demônios, é chamado demonologia. Nós falamos isso aqui na primeira aula. Demonologia é uma parte da angelologia. Angelologia é o estudo dos anjos. A gente tem sempre que lembrar que Satanás e seu séquito, Satanás e a sua trupe, eles são anjos.
só que agora malignos, imundos, enganadores e anjos caídos, né? Eles fazem parte desse estudo de angelologia. E o estudo específico dos demônios é chamado demonologia, ok? Então vamos lá, demonologia é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos. Portanto, porque tanto demônios quanto os anjos são criaturas espirituais e invisíveis, ok? Satanás e seus séquito, os anjos caídos, eles são seres espirituais, racionais e invisíveis, ok? Vamos passar mais um pouquinho para frente aqui. A origem dos demônios. Os anjos caídos e os demônios. Alguma coisa aí, pastor? Não. Se alguém quer participar da live. Não entendi. Se alguém quer participar da live aqui. Mas eu acho que vai dar problema. Não vai dar. Não vai dar problema. Se alguém quiser participar da live aí, como a gente já deixou mais ou menos assim estabilizado esse telefone, e foi uma luta para a gente estar aqui hoje, deixa o seu comentário, porque se a gente for fazer uma live compartilhada, a gente não vai conseguir dar o conteúdo aqui para essa data de hoje, e ainda tem a questão do enquadramento ali, né, do vídeo, fica a cabeça aparecendo, né? Então assim, a gente ainda não está habituado com isso. Então quem quiser participar, quem quiser compartilhar essa live, a gente te pede perdão, deixa só o seu comentário, participa com um comentário, compartilha essa live em nome de Jesus, tá bom? Os anjos caídos e os demônios, eles são os restantes dos anjos que seguiram a Satanás após a sua rebelião contra Deus. Está lá no versículo 9, desse texto que a gente deu lá em Apocalipse 12. Sai, todo o poder da terra. Sai, minha fé você não leva. Sai, todo o poder da terra. Sai, minha fé. Tá pegando? Então tá bom, mas aí não precisa. Não leva. Ai, vai acabar o tempo, Tá pregando, cara. Não leva não, pois eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Vamos lá, a expulsão do querubim ungido. Na primeira aula a gente falou que Satanás era o querubim ungido. A Bíblia diz que dos demônios. No princípio Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria. Vamos lá. A base disso está lá em Ezequiel 28, 12 e 15, que eu vou botar aí para vocês. Se o meu tablet aqui me ajudar. Ezequiel 28, 15. Vou botar aí para vocês aí, terem a base bíblica desse do que eu falei aqui agora. Ezequiel 28, 15. Vamos ver se abre aqui para mim, meu Deus. Ó, eu falei aqui, ó. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria. O texto lá em Ezequiel 28, no seu versículo 13, vai dizer: estava no Éden, jardim de Deus. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Jéssica, minha irmã, tudo bom? Estávamos com saudade. De Sara, Eu confundi ontem ela de novo. Você lembra lá na live? Eu estava procurando Jéssica, mas era Jussara. Desculpa, tá, meu filho? Tu eras um querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andar. Então esse
Esse texto lá em Ezequiel, ele está tipificando Satanás. Quando a gente vai falar aqui, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Qual era o selo da simetria? Traduzindo isso aqui, mais ou menos é o seguinte: se a gente estivesse lá no céu e a gente perguntasse a Deus, Deus, me dá um anjo exemplo de beleza, Deus com certeza ia apontar para a luz. Deus, me dá um anjo exemplo de inteligência, Deus com certeza iria apontar para a luz. Como está falando aqui, exemplo de sabedoria, Lúcifer. Então, o Lúcifer era um selo de simetria, era um anjo auferidor de medidas. Então, a gente já tem mais ou menos a ideia do poder que Lúcifer tinha lá no céu. E vamos continuar aqui estudando. E ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. E eu vou botar esse texto aqui também, para você ter base bíblica. Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso lá do céu. Aqui é o Jussara, é estudo, tá? Se quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. O texto base para essa afirmativa desse estudo está lá em Isaías, no seu capítulo 14, que eu publiquei para você. Isaías capítulo 14, lá no versículo 12, vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava nas nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, meu Deus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então esse texto aqui lá em Isaías, ele está... Acho que acabou o barulho ali, não acabou, pastor? Acho que pode tirar esse microfone aqui. Ou deixa. Então, esse... Deixa aqui. Então... Oi? Deixa. Melhor deixar, né? É porque teve gente que reclamou do som baixo. Então, esse texto lá em Isaías, ele tá nos dando uma direção que Satanás brotou no coração de Satanás querer ser maior que Deus. Deixa aqui, é bem claro. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração. Então, apesar de Satanás, apesar dos anjos serem espirituais, mas eles são seres racionais. Tem pergunta? Cristiane, tem uma pergunta aí. Tá, estou vendo aqui. Viu? Então, brotou no coração de Satanás ser maior que Deus. Brotou no coração de Satanás colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Brotou no coração de Satanás ser maior que Deus. Brotou no coração de Satanás ser adorado igual a Deus. Amém? A Cristiane fez uma pergunta. Lúcifer no céu, ali de mim, tinha sabedoria. Mas onde estava a sabedoria quando Lúcifer errou? Cris, infelizmente, em determinados momentos, quando a gente quer ser mais que alguém, a gente deixa de ser sábio e passa a ser um pouco burro. Lúcifer, ele tinha... O texto está dizendo aqui que ele era selo de simetria. Ele era perfeito em sabedoria e formosura. E ele quis ser maior que Deus. Querendo ser maior que Deus, a sabedoria dele foi toda por terra. O temor para o Senhor é o princípio de toda sabedoria. Isso está em Provérbios, né, Renato? Em Provérbios, eu não lembro de cabeça não. Então, o temor para com o Senhor é o princípio de toda sabedoria. Lúcifer lá no céu não temeu ao Senhor, não foi sábio, quis ser maior que Deus
e foi lançado por terra. Tá, Cris? Obrigado pela pergunta. Espero que eu tenha te ajudado. Vamos dar prosseguimento aqui, ó. Com a sua queda, caíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar para a sua origem. Então, quando a gente vai estudar aqui sobre demonologia a gente usa vários textos bíblicos. A gente vai em Gênesis, a gente vai em Isaías, a gente vai em Daniel, a gente vai em Ezequiel, a gente vai em Apocalipse. Então, assim, é um estudo de vários livros da Bíblia. Nós passamos aqui 2, Isaías e Ezequiel. Então, assim, precisamos ter muita direção de Deus para entender o mundo espiritual maligno. Precisamos, volto a falar aqui mais uma vez, precisamos pedir a Deus o dom de discernimento de espírito para nos ajudar nessa questão dos anjos caídos, tá bom? Vamos falar agora da batalha no céu. Ok, Cris, legal que eu te ajudei, tá? Deus te abençoe, minha filha. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Senhor, ajuda aqui, Senhor. Calma aí que o telefone aqui deu um lag. Vamos lá. Vamos falar da batalha no céu. O arcanjo Miguel e o dragão. Nesse texto base que a gente leu, está lá no versículo 7, ó. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Então houve batalha no céu. Vamos lá. Miguel é um anjo, o príncipe dos filhos de Israel. Na qualidade de arcanjo, lidera uma guarnição angelical. Base bíblica para isso está em Deuteronômio 10, do versículo 13 ao 21, que esse eu não vou botar aí para você não, que é muita coisa, mas fica gravado aí, depois você procura esse estudo. O dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, que está lá no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com eles. Então, o dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. É uma referência à serpente do Éden. Gênesis 3:1 a 4, de 13 a 15. Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus e, juntamente com os seus liderados, expulsa Satanás e seus anjos do céu. Eu trouxe como base para essa última afirmativa Apocalipse 12, 7 e 8, que eu vou botar aí para você. Esse eu separei. Apocalipse 12, versículo 7 e versículo 8. Vai ficar aí na sua live aí para você estudar depois. Apocalipse 12, versículo 7, versículo 8 vai dizer assim, ó. Houve peleja no céu. Eu estou dando base bíblica para o que nós lemos aqui, ó. Nós lemos aqui o seguinte: Miguel é o mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus e, juntamente com os seus liderados, expulsa Satanás e seus anjos do céu. Aí Apocalipse 12, versículo 7 vai dizer: houve peleja no céu. A gente até leu ali, está no texto básico. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, nessa batalha entre Miguel, que liderava os anjos do Senhor, e Lúcifer, outrora Satanás, que liberava os anjos caídos, prevaleceu os anjos do Senhor. E sempre vai prevalecer os anjos do Senhor em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida. Não é à toa que... Não é à toa... Bota aí, pastor. Não é à toa que o Salmo 91 vai dizer, para mim e para você. O Salmo 91 vai dizer para mim e para você, ó. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Se Satanás desceu lá com 1/3 das estrelas do céu, é que vai dizer o texto lá em Apocalipse. Deus, por que tem tanta coisa na mente assim, pastor? O texto de Apocalipse vai dizer que Satanás foi precipitado lá do céu. Ó, Apocalipse 12, versículo 4. E a sua cauda levou por si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12, lá no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O que eu estou falando aqui, ó? O texto lá no Apocalipse 2, no versículo 4, e com a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. O texto está dizendo que Satanás, quando foi lançado lá do céu aqui para a terra, 1/3 dos anjos que estavam sob seu comando desceu com ele. E o mesmo texto aqui, no Salmo 91, vai dizer... O Salmo 91 vai dizer: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Se desceu 1/3 dos anjos que estavam lá no céu, então, meu irmão e minha irmã, Jussara, tem 2/3 de anjos nessa peleja para te ajudar. Né, Renato? Matemática não erra, né? Se descer 1/3, tem 2/3 então. E o texto aqui em Salmo 91, no verso 11, vai dizer que aos anjos, então tem pelo menos 2 anjos para te ajudar nessa batalha espiritual. Recebe esse nome de Jesus. A expulsão de Satanás. Tem alguma pergunta aí não, né, pastor? Tem pergunta. Gabriel, um anjo mensageiro, Miguel, um anjo de batalha. Ela perguntou e ela já respondeu. Você perguntou e você já respondeu, Cris. É isso mesmo. Vamos lá. A expulsão de Satanás. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações. Nessa guerra escatológica, há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás e outros afirmam que não há ligação com essa queda. A gente tem sempre que entender que tem linha teológica, né, de interpretação. Eu falei aqui outro dia no estudo bíblico e talvez eu não tivesse sido bem entendido. Eu vou tentar explicar de novo. A teologia, que é o estudo de Deus, estudo da palavra de Deus, teologia, teo é Deus, logia é estudo. Então o estudo de Deus, que nós homens fazemos, ele muda de tempos em tempos. A interpretação de um texto, de um contexto, ele muda de tempos em tempos. O que se entendia de um texto bíblico em 1500 é diferente do que se entende hoje. Com isso eu não estou falando que a palavra de Deus ela muda, ela não muda. A palavra de Deus é uma só. O que muda é o nosso entendimento. Por quê? Nós ficamos procurando pelo em ovo. Nós ficamos procurando chifre em cavalo. Nós ficamos fazendo mais o quê? Fala alguma coisa absurda aí, pastor Maurício. Fica procurando agulha num palheiro, a gente fica igual uns loucos aí. É que eu não lembro de todos os textos não, mas a palavra de Deus vai dizer, o que é para mim e para você está ali na Bíblia, o que não está ali na Bíblia, só lá no céu com Deus. Então, existem linhas teológicas que entendem uma coisa e outras entendem outra. É importante a gente ter o Espírito de Deus sobre a nossa vida, nos dando a direção. Eu sempre digo que eu procuro até não ler muito desses pensadores, desses homens aí que é tido, porque eu não sei qual é a intenção deles. Eu procuro me esmeirar na palavra de Deus e pedir ao Espírito de Deus que me revele. Então vamos lá. A vitória final sobre Satanás.
A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte e ressurreição e a ascensão de Jesus. Agora eu vou entrar na parte boa. Vou começar a falar de Jesus, já estava me incomodando. Estava falando muito de Satanás aqui. Vamos falar de Jesus agora. Ó. A derrota final de Satanás, meu Deus, esse relógio. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus. A partir daí, as acusações do diabo, meu Deus, contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. Romanos 5:1, 8:33. Tem uma pergunta da Merinha aí. Tem uma pergunta da Merinha? Deixa eu só dar essa base bíblica aqui, Romanos aqui, 5:1. Sabe de cabeça, Renato? Fala aí. Romanos 5:1. Sendo assim, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pela fé. E está lá em Romanos também 8:33. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Então, Jesus Cristo é quem nos justifica. Qual a pergunta da Merinha? Deve ser do Luquinhas, ele que assiste aqui junto com ela. Ele perguntou se, tipo assim, se anjo tem cor, né? Se tem anjo preto, anjo branco. Luquinhas, aqui no início, a gente deu base bíblica para falar que anjo é um ser racional, espiritual e invisível. Tá? Anjo é um ser racional, espiritual e invisível. A Bíblia vai falar de alguns anjos. No Antigo Testamento, comumente a gente via um anjo se apresentar na figura de humana. Agora, não relata com relação à cor. Não sei se é essa pergunta que ele está. Se existe anjo branco e preto. Esse negócio de branco e preto é coisa da gente aqui da Terra, tá, Luquinhos? Vamos lá. Existe anjo mau e o que você tem que ficar bem claro para boa, pastor Maurício. Tem que ficar ligadinho, Luquinhas, ou Merinha, não sei quem perguntou. É que existe anjo de Deus e anjo do cão, tá? O anjo do cão, a gente já leu aqui, ó. Esse que vos deu poder para pisar escorpião e serpente, toda a força do inimigo, e dano nenhum vos causará. Jesus nos deu essa autoridade sobre os anjos caídos. Amém? Vamos lá, vamos aqui, ó. E outra pergunta, tá? Outra pergunta? Da Cristiane, a pergunta que ela fez anteriormente. Seria verdade mães grávidas de bebês já possuídos por demônios ou ao nascerem estarem possuídos nos dias de hoje? Mães grávidas de bebês já possuídos. Mães grávidas de bebê endemoniado. Cris, eu vou estudar para te responder isso. Tá? Seria verdade mães grávidas de bebês já possuídos por demônios e ao nascer estarem possuídos nos dias de hoje? Eu vou estudar para te responder. O que existe é assim, oferecer uma criança ao demônio. O que mais tem? Sacrifício, sacrifica a criança, isso tem. Agora, a criança já está possuída dentro do ventre da mãe. Eu confesso para você que eu não sei te dizer não. Vou estudar para te responder, tá bom? A Bíblia diz que o filho é herança do Senhor, como é que é? Mas, enfim. Às vezes ela encomenda, não sei. Oferecida, é diferente. Então foi o que eu falei, né? O que pode acontecer, Cris, é de um filho ser oferecido às entidades. Eu não sei se é isso que você está perguntando. Agora, a criança já está possuída pelo demônio no ventre da mãe. Eu não sei se tem base bíblica para isso não. Isso é coisa de filme. Bebê de Rosemary. Eu acho que tu tá vendo muito filme, Tá Cris. vendo a mão que balança o berço? Tu tá vendo a mão que balança o berço? É Fala o pra gente aí. filme do Chuck. Tu tá vendo o Chuck, mais o que, Cris? Tá vendo mais o que? Tá vendo muita coisa aí, ó. Cris, o quê? Boneco assassino. A Jussara falou, tu tá vendo o boneco assassino? Cris, eu já falei com você, minha filha. Toma cuidado com... Aliás, é assim, eu vou dar essa indicação para todo mundo aí. Vamos lá, já que entrou nesse assunto. Cris, obrigado pela pergunta, tá? Não, esquizofrenia não tem nada a ver com isso não, amor.
ela assim, fala por causa de uma doença chamada esquizofrenia. Não tem nada a ver com isso não. Tá? No ventre da mãe não se tem base bíblica para isso. Mas eu vou estudar. Tá? Me levantou uma interrogação e exclamação. Vou estudar isso aí. Tá bom? Aí eu te passo depois. Eu quero aproveitar, já que a gente entrou nesse assunto, na internet tem muito material. E eu fico preocupado qual é o real propósito desse material que está na internet. Tem material bom? Tem material bom. Tem pastores que são homens de Deus? Tem muito pastor que é homem de Deus e coloca lá na internet seus estudos. Estava vendo outro dia aquele pastor Antônio Júnior, é isso, Dudu? Pastor Antônio Júnior tem não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantos, enfim, tem estudos bons. O que eu quero falar para você que está nos ouvindo aí, inclusive a Cristiane, não fique procurando esses estudos que a gente não sabe qual o propósito dele. Exato. Quando a gente falou aqui no início, aqui, eu botei o texto aqui, ó. Olha o texto que eu botei para você aqui no estudo. E é justamente isso que ela falou, pastor. Foi no YouTube, onde médicos estudam sobre esquizofrenia. Então, ó, eu botei um texto aqui hoje para gente. Eu botei um estudo aqui, um texto aqui para a gente hoje. Estava falando exatamente disso. Tem uma pergunta do irmão Fábio da Conceição. Eu vou entrar nela. Só tem como isso aqui da Cristiana. Eu botei isso aqui, ó. Está no céu. Da igreja. Eu botei hoje aqui que quando eu postei aqui que Satanás ele é enganador, Satanás é enganador. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Então, Cris, eu não sei qual estudo que você viu, né, que está direcionando isso, mas o texto aqui está bem claro, que o Espírito afirma expressamente que muitos apostatarão da fé por seguirem a estudos, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então tem muita gente travestida aí de terno e gravata e na realidade é demônio, tá? Então, busque estudos sobre a palavra de Deus com fonte confiável. Uma outra coisa que eu quero aproveitar nesse momento é sobre debate. Às vezes a gente fica vendo debate na internet. Pega-se um assunto e aí pega uma pessoa muito boa a favor e uma pessoa muito boa contra. E no final das contas, sabe o que acontece? Sai todo mundo perdido. Porque se ficar discutindo... Foi o que a gente estava falando outro dia, né, pastor? Foi do Jó. Outro dia eu estava conversando com o pastor Mauri, se Satanás subiu lá no céu, se desceu, aí tinha um pastor defendendo Satanás e outro acusando Satanás. Dois, meu Deus. Sendo que na chamada, paz, meu irmão, sendo que na chamada desse estudo, já estava indicando que Satanás tinha ido para o céu, não foi isso? Já estava. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento com esses estudos, tá, Jussara? Porque esses estudos, às vezes, o propósito dele é confundir a nossa mente. Então, pegue estudos de fonte confiável. Ah, não sei qual é a fonte confiável. Aí, pessoalmente, a gente dá uma direção, tá? Então, vamos lá. Quem fez pergunta aqui, pastor? Vou ver, O irmão Fábio, né? Isso. Irmão Fábio, você é uma benção, meu filho. Tu quer que eu leia? Tu lê aí? Porque aqui travou. Vamos lá. Em Romanos 4:25, ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4:25, tá? Ressuscitou para nossa justificação. A morte expiatória e a ressurreição do Senhor Jesus estão intimamente ligadas. A gente falou isso aqui. Sobre a vitória de Satanás, é isso? Cadê a pergunta? Romanos 4:25.
Hein, Fábio, você está perguntando se esse texto de Romanos 4, ele está ligado à derrota de Satanás? Se a tua pergunta foi isso, tá? A morte, ressurreição e a ascensão de Jesus, ela selou a derrota de Satanás sobre a tua vida e sobre a minha vida. Se for essa a tua pergunta, é isso mesmo. Ele faz outra pergunta aqui. Quem intentará acusação? O que Paulo quis falar? O que Paulo quis falar nessa passagem? É Deus quem nos justifica. Se é Deus quem nos justifica, pode vir um cão que vier te acusando que tudo caiu por terra. Tá bom? Deus quem te justifica, Fábio. Não sei se é essa a tua dúvida aí. Ó. Quem tentará acusação? Quem é o acusador? O nosso acusador é Satanás. Então, se Satanás está te acusando, você que é liberto, você que é salvo pela graça, a obra salvífica da cruz no Calvário te libertou, pagou todos os teus pecados, Satanás ele não pode te acusar de nada. É Deus quem te justifica, tá bom? Não sei se foi essa a sua dúvida, que tá, às vezes o escrito aqui a gente não consegue entender direito. Vamos lá, eu até me perdi aqui de dó. A vitória, Miguel, vamos lá aqui. Então, ó, o maioral dos demônios. Então vamos falar agora um pouquinho de Satanás, depois eu vou falar de Cristo aqui também. Pastor Carlos, Mariane. A serpente, o termo dragão é dracon, em grego é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas, como também Leviatã, cujo sentido é versificado como monstros. O livro de Jó vai falar em Leviatã. Animais do deserto, serpentes. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse, e que é chamado o grande dragão. A gente está falando de Satanás aqui, por enquanto. Acho que eu estou falando muito de Satanás, estou dando muita carta para Satanás. Chamado diabo, Satanás, que engana todo mundo. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Gênesis 3, 1 a 4. Ele é perito em enganar, como fez com Eva, e ainda hoje esta é uma das suas especialidades. Então, aqui no início do estudo, a gente colocou que ele é enganador. Aí colocamos como base o texto lá em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, né? Está aí publicado nessa live, tá bom? Satanás. Não é possível descrever todos os nomes de Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus, do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, Satanás, adversário. No livro de Jó, é no livro de Jó que Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual e acusa os justos diante de Deus. Olha Satanás voltando aqui em Jó de novo, pastor. As escrituras revelam primeiramente com o nome pessoal quando induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Então Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então, meu irmão, Satanás está desde o Jardim do Éden querendo a tua queda e a minha queda. Satanás, desde o Jardim do Éden, ele é professor, ele é mestre na mentira. Ele é o pai da mentira, isso que Satanás é. O termo grego diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta. A Septuaginta a gente já falou aqui, foi a primeira tradução da Bíblia, do hebraico para o grego koiné, ou grego popular. Septuaginta foi separada, Septuaginta faz referência a 70. Foram 70 rabinos que foram responsáveis por essa tradução. Vamos lá. O termo grego diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica satã, adversário. O termo vem do verbo diabo, acusar, difamar, enganar, provocar. A especialidade dele é enganar e acusar. Jesus disse que a essência da natureza dele é mentira. Vós tendes por pai o diabo. Aqui, ó. O único pai da mentira aqui é diabo, ó. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio
e não se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é ele próprio. Meu Deus, ó. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A afirmativa disso aí está em João 8,4,4. Sua habitação ainda não é o inferno, mas ele será lançado neste lugar, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Tem um estudo aqui, acho que foi aqui, que a gente perguntou: Satanás está solto ou está preso? Está solto? Está preso? Está preso? Está solto ou está preso, irmão Carlos? Está solto, ele vai ser preso. Está solto ou está preso, Renato? Olha aqui, ó. Vamos lá. Sua habitação ainda não é o inferno. Ele ainda será lançado nesse lugar. Então, Satanás, ele está solto. Ele está solto. O texto vai dizer que nesse mundo jaz o maligno. Satanás, ele está solto. Apesar de derrotado, ele está solto. Satanás, apesar de derrotado, ele está solto. O livro de Apocalipse vai dizer que ele vai ser lançado, ele, o falso profeta e a besta, e eles serão lançados no lago de enxofre, o fogo que vai arder eternamente. Então, Satanás, ele está solto. Mas, eu vou ressaltar aqui mais uma vez, Jesus, sob o nome dele, deu autoridade aos seus discípulos. Lucas 10, 19, guarda isso aí, porque tem muito crente que tem medo de anjo caído. Tem muito crente que não passa na esquerda. A gente falou isso quando, pastor? Toda hora a gente fala isso. Tem muito crente que não passa, crente supersticioso. A gente falou isso semana passada, não sei. Gato ou foi na live. É que a gente está falando tanto que eu nem sei. Pois toda hora, eu falei toda hora. Crente não pode ser supersticioso. Não pode usar preto sexta-feira, né? Não pode passar embaixo de escada. Se vê um gato preto, crente não tem isso não, tá? Final de ano de branco, não pode não, eu vou comprar minha roupa branca para o final de ano. Crente não tem isso não, tá? Sexta-feira 13, ó. Então, sexta-feira, não vou sair de casa sexta-feira. Crente não tem isso não. Lucas 10, 19. Jesus Cristo falou para mim e para você: eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpente, toda a força do inimigo, e dano nenhum vos causará. É essa autoridade que Jesus deixou para mim e para você. Amém, povo? Tem pergunta. Então não vamos ter medo de Satanás. Tá onde, pastor? Faz aí. É da Cristiane. Aí não sei se você vai conseguir responder agora. Será que Eva tinha o pecado da gula? Aí já nascia um dos 7 pecados capitais? Cris, a gente está em demonologia, tá, meu amor? Depois eu estudo e te respondo isso aí. Ela perguntou aqui também, pastor, fez outra pergunta. O livro de Enoque se refere à queda bem explicada com todos os detalhes de Satanás? Meu Deus. Livro de Enoque, aí. Eita, meu Deus. Cristiane, livro de Enoque. Manda ela vir para a igreja, pastor. Fala com ela aí, fala aí. Vem para a igreja. Ela está ouvindo isso aí. Cris, só porque ela botou o livro de Enoque aí, eu tenho que explicar. O livro de Enoque é um dos livros mais controversos que existe, né? E eu não sei nem se ele é considerado apócrifo. Alguns consideram livro apócrifo. Eu já tive a curiosidade de dar uma folheada. Eu baixei pela internet em PDF, já tive uma curiosidade de dar uma olhada nesse livro de Enoque. A gente não pode pegar, Cristiano, o livro de Enoque como base para debate bíblico, tá bom? Lembra que eu falei aqui daquela outra vez? Vamos ter base bíblica. Então, o livro de Enoque, ele não tem como ele estar nesse rol do quem no bíblico, porque ele tem muitas e muitas contradições com o texto bíblico. O livro de Enoque, se você for ler, não sei se você já leu, Cristiano, ele vai contradizer muitas coisas que tem aqui. Vai até o 12º céu. Então esse livro de Enoque, minha filha, se você está vendo algum estudo sobre Enoque, eu vou falar para você o seguinte: estuda Jesus, tá? Estuda os evangelhos, vai ser melhor para você, tá bom? Sim. Oi? A Bíblia, o material
assim, o irmão Renato está falando algo aqui interessante. A Bíblia é o suficiente, tá bom? Mas pergunta mesmo, tá, Cris? Que às vezes a tua pergunta desperta alguma coisa, tá bom? As 7 igrejas de Apocalipse estão no comando de Satanás por conta dos seus erros, pecados? Quando Jesus arrebata João em espírito lá na ilha de Patmos, Jesus ele escreve, manda João escrever as 7 cartas, as 7 igrejas que estão na Ásia. É que esse assunto não tem nada, mas vamos lá. Que desdobra. Quando Jesus fala, João escreve, aí o João escreveu para as 7 cartas, para as 7 igrejas lá da Ásia. E se a gente observar o texto, em nenhum momento está dizendo que as igrejas, qual foi a pergunta dela aí, pastor? Se as igrejas estão com demônio, né? O que está falando aqui é na carta a Tiatira, que vai fazer menção a Jezabel. Mas a gente observa que nessas cartas, as igrejas lá da Ásia, o Senhor ele elogia as igrejas. E qual é o aprendizado que a gente tira? Não existe igreja perfeita. As igrejas, elas são conduzidas por nós, falhos e pecadores. Um dos propósitos dessas cartas às igrejas, é falar as qualidades e falar os pontos que nós precisamos acertar. Na carta a Tiatira, eu acho que é Tiatira que vai falar de Jezabel. Apocalipse 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu não sei se tem mais algum lugar aqui que está falando de demônio, mas na igreja de Tiatira tinha uma endemoniada. Quando a gente vai falar de Jezabel, a gente vai lá para o livro de Reis, o livro de Crônicas. Jezabel foi esposa de Acabe, profetisa de Astarote e era demônio em pessoa. Ela quis matar Elias, mas se cumpriu a palavra do profeta do Senhor, que ela seria comida pelos cães, e assim foi. Não sei se respondi, Cris. Fala aí, pastor. Pergunta do Fábio de Conceição, ele falou assim, eu gosto de Romanos. Estou vendo. Então vamos de Romanos 8, 38 e 39, né? Porque estou certo. Paulo estava convicto de quê? Fábio, aí a gente tem que ver o contexto, né? Paulo, é porque o assunto, que a hora está avançando e ainda tem aqui mais um conteúdo sobre batalha espiritual, né? Assim, Paulo tem uma história muito linda. Paulo era matador de crente e depois morreu pelo Evangelho de Jesus. Paulo era um homem rico e depois soube viver na escassez pelo Evangelho. Paulo foi aquele homem que estava indo para Damasco matar os crentes e teve um encontro com Jesus. E Jesus falou assim para Paulo, Paulo, não briga com quem é mais forte que você não. E Paulo perdeu a visão, não foi isso? Não foi isso, Renato? Paulo perdeu a visão acho que 3 dias. E Paulo ficou numa casa lá. Aí depois Jesus acho que fala para Ananias, Ananias. Aí Jesus fala para Ananias, Ananias vai lá que tem um vaso que é precioso para mim. Aí Ananias fala, Jesus, ele mata crente. É ele mesmo, ele é precioso, ele vai propagar o Evangelho. Então Paulo era um homem direcionado pelo Espírito de Deus. Eu já nem sei, cadê pastor Maurinho? Qual foi a pergunta que ele fez aqui? Pastor Maurinho, deixa no ar. Ah, tá. Então estou por certo. Eu acho que esse texto vai falar da glória do corpinho, não é isso, né? O que é que fala aí, Renato? Em altura, em profundidade, que separará o amor de Jesus. Isso. Então Paulo está dizendo que nada. Agora interessante, sabe qual é a diferença disso aí? Quando Paulo... Abre esse texto aí, Renato, por favor. Está com ele aberto aí? Romanos 8. Lê para a gente aí. Tira a coisa aí para ver se está aqui o som. O interessante desse texto é que eu e você temos que ficar atento ao seguinte.
que esse texto dá a impressão, fala aí, Renato. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então, nosso Senhor. Esse por certo que Paulo fala aí, o irmão Fábio, isso às vezes é muito mal interpretado. Tem muita gente, Renato, que acha que esse que eu estou por certo, e discorre esse texto aí, que é na nossa pessoa, estou por certo, né? Que eu, nem profundidade, mas não. Esse aí é o amor de Jesus. Paulo está dizendo aí que esse estou por certo é que o amor de Jesus, ele é tão grande para comigo e para com você, que nem o porvir, nem o que, nem profundidade, né? Nada vai deixar de fazer porque ele nos ama. Então, assim, nada, é o amor de Jesus por mim e por você, tá, Fábio? Esse estou por certo é que o amor de Jesus, ele é incomensurável, ou imensurável, não sei. Pastor, vou acelerar. Vai. Tá bom, Fábio? Obrigado pela pergunta, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos lá. Há relativamente pouco registro sobre os demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz 4 termos hebraicos: demônio, daimon. A tradição judaica considera os demônios como anjos caídos que uniram Satanás à sua rebelião contra Deus. Não nem passar isso não. Mas tá bom. Os demônios são identificados no Novo Testamento como os espíritos imundos. A gente já botou isso tudo aí no início, né? No início desse estudo tem aí texto identificando e tipificando os anjos caídos, né? No Novo Testamento, os demônios são identificados no Novo Testamento como espíritos imundos e os espíritos malignos. Eles são malévolos, podem entrar nas pessoas. Aí, Cris, aí agora eu quase que te expliquei isso aqui daquela outra vez. Não, foi o Luquinhas quando perguntou se... Fábio, tu botou a minha aí, eu não sei se eu consegui te responder, tá, meu irmão? Mas obrigado pela participação. Quando o Luquinhas perguntou se existe cor, né? Demônio preto ou branco, assim, o texto vai dizer que eles são malévolos e podem entrar nas pessoas. É aquele famoso caso de possessão maligna, que no nome de Jesus a gente expulsa o demônio do corpo da pessoa. O triunfo de Cristo. Vamos falar de Cristo agora, que a hora está acabando já aqui. Então vamos lá. Falamos muito dos demônios. Oi, minha filha. Tudo bom? Deus abençoe. Jonathan, o teu segundo nome, como é que pronuncia? Pierre. É Jonathan? Pierre. Mas na Facebook... O que está no Facebook? Fechou. A gente estava ontem lá. Como é que pronuncia o nome do Jonathan? Aí, ó. Bem, Jonathan. Aí, que é francês, né? Francês? Sim, É francês. Deus abençoe, o prazer desse casal aqui, tá? Deus abençoe vocês. Então vamos lá. Ó. A gente falou muito do diabo, né? A gente deixou várias indicações bíblicas para você aí, se você quiser depois esmiuçar um pouquinho o texto bíblico sobre Satanás, mas já vale ressaltar aqui, eu vou encaminhando aqui para o final. Ó. Satanás, ele é príncipe dos demônios. Satanás, ele já tem o seu lugar definido, que é o abismo. Satanás já é um derrotado na tua vida e na minha vida. Satanás, os anjos são conhecidos como espíritos imundos. Os anjos caídos são conhecidos como espíritos malignos. E eles são conhecidos também como espíritos enganadores. A paz, meu irmão. O triunfo de Cristo, para a gente encerrar. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. Um texto muito legal. Porque essa hora. Mateus 4, abre, vamos lá, mas tem Mateus 4. Não precisa abrir não. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí Satanás chega para ele assim, ó. Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pães. Aí Jesus fala para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás é insistente, até brinco aqui, que aquele louvor, ele não desiste de você, cabe para Satanás também, que ele é insistente. Ó.
O diabo transporta a cidade santa e colocou Jesus sobre o pináculo do templo, botou lá no alto do templo, e disse: se tu és filho de Deus, Satanás ele mexe com o ego da pessoa, tá? Satanás ele mexe com o ego da pessoa. Se tu és filho de Deus, lança aqui debaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com pé e pedra. Salmo 91, não sei, 91, 11, nem certo. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, nesse estudo aqui está dizendo que Satanás já bateu em retirada, mesmo sabendo que Jesus era filho de Deus, tá? Outro dia fizeram essa pergunta aqui: se Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, se sabia se ele era filho de Deus. Satanás já sabia, tá? Jesus, quando foi batizado no Jordão, veio aquela voz e disse o que, pastora Érica? Não falou aí? Este é o meu filho amado. E desceu o Espírito em forma corpórea de pomba. Relata o evangelista Lucas. E os outros evangelistas dizem que o Espírito desceu sobre Jesus. Então, Satanás sabia que Jesus era filho de Deus. Se Satanás quis tentar Jesus, imagina a mim e você. Mas eu profetizo na tua vida que ele já é um derrotado, como diz a palavra de Deus. O diabo já está derrotado preliminarmente. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo, o espinho da carne, né? Tem uma linha teológica que entende que o espinho da carne de Paulo era próprio Satanás, como o próprio texto diz, né? Me esbofetear, né? Tem outras linhas que não entendem isso, mas vamos lá. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo, com o espinho na carne, está lá em 2 Carta aos Coríntios 12:7. E o impedimento nas jornadas missionárias, está lá na 1 Tessalonicenses 2:18. Não devemos ignorar as suas astúcias. 2 Coríntios 2:11. Satanás é um derrotado na tua vida? É. Mas ele é astuto. Satanás, ele é sutil. Satanás se traveste de homem de Deus, se traveste de mulher de Deus e está enganando o mundo todo aí, conforme a gente falou aqui no início do estudo, tá? Então, ó, ele é astuto. Satanás causou diversos impedimentos da jornada. Não devemos ignorar as suas astúcias. 2 Coríntios 2:11. Vamos ler isso aqui rapidinho. 2 Carta aos Coríntios 2:11. Carta aos Coríntios 2:11. Porque não ignoramos os seus ardis. Aí tem que ler todo o contexto. Vamos lá. O tempo está pouco. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Romanos 16:20. Eu vou publicar isso aí para você. Romanos 16:20. Não devemos temer a Satanás. O texto vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistir a Satanás, que ele fugirá de vós. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16:20, que vai dizer: e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés Satanás. Ok? Então, Satanás, ele já é um derrotado na tua vida. A gente tem que ter isso em mente. A gente não pode ficar com medo de Satanás. Sendo que a gente tem que lembrar que ele é astuto, ele é mentiroso. E Satanás usa as pessoas. Satanás usa a situação. Sede sóbrio, vigiai. É o que está escrito isso? Alguma coisa 18. Sede sóbrio, vigiai. Satanás, ele anda rugindo como leão, e bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então devemos ser sóbrios, porque Satanás está querendo tragar a gente. Se a gente der brecha, se a gente der condição,
se a gente não se conduzir segundo os mandamentos de Cristo, Satanás ele pode se aproveitar disso. Lá na tentação do deserto, Satanás sabia de Bíblia. Satanás falava em Salmo e Jesus estava cascudo em Satanás em Deuteronômio. Então a gente precisa se edificar sobre a palavra de Deus. E aí quando o cão vier, ele bate em retirada da tua vida. Para encerrar, os demônios são reais, são espíritos maus e imundos e oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes Jesus disse, aí voltou aqui de novo, ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então Jesus é o único que pode nos outorgar autoridade sobre os espíritos humanos. Aliás, ele já outorgou, ele já deu, para mim e para você. Ok? Mas não devemos esquecer que Satanás ele é astuto, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E o objetivo dele é levar o maior número possível lá para o lago de enxofre com ele naquele grande dia. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Tem mais nenhuma pergunta não, né, pastor? Espero que eu tenha ajudado vocês nesse estudo aí, que é meio complexo aí, Fábio da Conceição. A pessoa que peca de respeito aos ensinamentos sagrados deve ser advertida? Eu tenho que ler esse contexto aí, Fábio. Coríntios 2, mas a pessoa que peca de respeito aos ensinamentos sagrados deve ser advertida. Olha, Deus constitui homens e mulheres com autoridade para tal coisa, Fábio. Agora, só quem pode julgar é Deus. Epístola de Judas estava contendendo Satanás com o arcanjo Gabriel sobre o corpo de Moisés. E Gabriel falou que não ia ousar proferir palavras. Enfim, o anjo Gabriel disse que eu não ia falar nada de mal contra Satanás, que Deus que fizesse isso. Então é Deus quem julga. Agora, com relação a essa questão que você perguntou, Fábio, eu creio que sob a autoridade do Espírito Santo existem homens e mulheres que é concedido, eu não falo nem a questão de ser advertida, mas de instruir, porque Deus é amor, né? Jesus falou, não quero sacrifício, quero misericórdia. O grande problema, Fábio, dessa igreja atual, essa igreja atual é muito parecida com a igreja da época que Jesus veio. Era uma igreja religiosa, era uma igreja que pegou a lei. Qual era o propósito da lei? O propósito da lei era o amor de Deus para com aquele povo. Qual o propósito de Jesus? É o amor de Deus para conosco. Então, a igreja dessa época, Fábio, ela está religiosa, ela está acusadora. A igreja dessa época está fazendo o papel de Satanás, está acusando. E não é esse o papel da igreja. A igreja tem que exercer amor, misericórdia, porque Jesus falou isso. Não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Será que vocês entendem isso? Quer misericórdia? Num dos evangelhos, Jesus fala isso. Então, o principal de Jesus para mim e para você, Fábio, é o amor, a misericórdia. E a questão da advertência, ela tem que ser com amor, né? Eu não gosto de usar a palavra advertir. Eu gosto de instruir. A palavra de Deus vai falar, acho que é lá em Deuteronômio, que existe o caminho da vida e da morte. E a palavra diz, pega o caminho da vida, que você vai ter vida. Então, nós como cristãos, a gente não pode ser julgador. A gente não pode se achar que é alguma coisa sobre uma situação, aquela pessoa que de repente não tem a instrução bíblica. O nosso papel é dar o direcionamento bíblico. Isso até em gabinete pastoral, né? Tem muitos pastores que, não sei nem porque entra nisso, mas vamos lá. Tem muitos pastores que, quando vão fazer gabinete, o pastor ele toma a decisão pela ovelha ou pelo casal. Isso é o cúmulo do erro. O pastor ele não tem que tomar decisão de situação de ninguém. O pastor ele tem que instruir segundo a palavra de Deus, direcionado pelo Espírito Santo. E quem tem que tomar a decisão
são as pessoas envolvidas ou a pessoa envolvida. Porque se você tomar a decisão pelaquela pessoa, falar, não faz isso, não faz aquilo, se a pessoa não fizer e for bem, glória a Deus. Agora, se a pessoa fizer e der errado, ela vai vir te culpar, ela vai vir te julgar. Então, o papel nosso como cristão, que somos sal e luz dessa terra, a gente, quando é sal, a gente não pode ser nem muito nem pouco. Não pode ser aquele que eu fiz lá em casa naquele dia. Salguei pra caramba lá o negócio lá na panela lá. Nós precisamos, sal e luz, a gente não pode ser nem muito nem pouco, a gente tem que estar na medida exata. Quando a gente é luz, a luz também, a gente não pode ser nem muito nem pouco. Porque se for pouco, aquela pessoa não vai enxergar. E se for muito, aquela pessoa vai ficar com a vista ofuscada. Então, o nosso papel como cristão, Fábio, eu não sei se é essa a tua pergunta, né? O nosso papel como cristão é ajudar, é exercer a misericórdia. Jesus Cristo, o pilar do ministério dele aqui nessa terra, foi a misericórdia dele para mim e para você. Através de Jesus Cristo, nós fomos alcançados. O louvor que Renato traz aqui é a graça. A graça de Jesus Cristo nos alcançou. Porque, em princípio, a salvação era para os judeus. Só os judeus que iam para o céu. Mas Jesus alcançou a mim e a você. Eu não sei se é isso, tá bom, Fábio? Pastor, vou encerrar, tá? Desculpa aí, tá bom? Meus irmãos, Fábio, obrigado pela participação, tá, meu irmão? Você é uma benção. Cris, obrigado pela participação. Melinha, Luquinhas. Aqui tá cheio de gente aqui. Mostra o povo aí, pastor. Glória a Deus. Tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo me olhando de cara feia aqui, ó. Não sei porquê. Olha lá, o pastor Carlos me olhando de cara. O bocado de mascarado aqui hoje, ó. Cheio de mascarado, tá vendo, pô? Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus, louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esse estudo, Deus, nessa tarde de hoje. Deus, nós entendemos que é um estudo complexo, Pai. Mas eu peço nessa noite, Pai, que teu Espírito entre com discernimento na vida de cada um que participou. Deus, seja com cada um, Deus, que estava através dessa transmissão. Seja com cada um, Pai, que está aqui nesta noite de hoje, Deus. Estaremos te cultuando daqui a pouco, Pai. Se apraz de tudo que for falado, dito, louvado e cantado e orado neste local, Pai. Muito obrigado por essa tarde de hoje. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está. Obrigado por cada família representada, Deus. Eu, na autoridade que há no teu nome, Deus, conferido pela tua palavra lá em Lucas 10, 19, eu profetizo sobre a vida do meu irmão, que ele terá esse versículo em seus lábios, que o Senhor dá poder para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo, e dano nenhum vos causará. Que meus irmãos tomem posse dessa autoridade que Jesus conferiu sobre todos nós que somos seus discípulos. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Maurílio, pela vida da pastora Érica, por todos que aqui estão, por todos aqueles que fazem, que ajudam, com que esta obra aqui continue de portas abertas, Senhor. Eu, como ministro teu, Pai, eu libero nesta tarde, Deus, uma bênção, Pai, espiritual para cada um, Deus, que ajuda, que contribui, que persevera, que está aqui conosco, Deus. E aqueles que estão nos assistindo, Pai, que por algum motivo não está vindo aqui por te cultuar, Pai, eu te peço, Senhor, que a tua misericórdia alcance, que eles sejam alimentados pelo poder da tua palavra e consolados pelo teu Santo Espírito. Abençoa todo esse povo, meu Pai. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado pela paciência. Deus nos abençoe.